paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes vencedores. Eu sou o pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, na nossa viagem pelo quarto trimestre da CPAD, navegando nesse trimestre, chegamos na lição de número 11, onde nós vamos aprender sobre um princípio muito fundamental e precioso, estudando aí a história da igreja para adolescentes. Hoje nós vamos estudar o seguinte assunto na Escola Bíblica Dominical: o início do movimento pentecostal. E eu espero que Deus em Cristo possa falar poderosamente com você na ministração de hoje. Você, gente boa, que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus. E você sabe, né, gente boa? Deixa aí também o teu comentário, hashtag Glória a Deus. E eu espero que a gente possa estar ajudando você. A gente também está com uma ferramenta muito especial. Estamos com o Facilita EBD, o nosso site. Você pode entrar, acessar, navegar e ficar à vontade. Tem muito material especial para professor da Escola Bíblica Dominical, assim como alguns treinamentos preciosos que vão ajudar você a ministrar ainda melhor a tua aula na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. A aula de hoje, gente boa, tem aí o texto bíblico, temos alguns objetivos e alguns pontos para poder trabalhar juntos. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 11 aqui da classe dos adolescentes vencedores nesse quarto trimestre. E o tema da aula de hoje é o início do movimento pentecostal. Estamos estudando a história da igreja e especialmente a história desse movimento em que a Assembleia de Deus faz parte, o movimento pentecostal. O movimento pentecostal é fruto de um avivamento e esse avivamento é promovido por Deus. E Deus usa pessoas em lugares específicos para serem os seus instrumentos. Eu espero que com essa aula você possa também ser um instrumento para a vida dos teus alunos. Nós temos algumas bases bíblicas para poder trabalhar junto com você. A primeira base está em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. Por favor, faça essa leitura com os teus alunos, pois essa base é o nosso texto bíblico. Nós também temos o destaque que está em Atos 2, versículo 4. Você vai perceber que essas bases bíblicas vão te ajudar na ministração de hoje, gente boa. A gente também precisa perceber, à luz da palavra de Deus, que estamos estudando história da igreja. E o movimento pentecostal é fruto de um avivamento. Se você perceber muito bem, aconteceram avivamentos antes do movimento pentecostal. E o movimento pentecostal passa a ser fruto de diversos avivamentos que ocorreram na história. É claro que o avivamento pentecostal, o movimento pentecostal, é fruto, positivamente falando, da presença do Espírito Santo na vida das pessoas. E o movimento pentecostal, ele ganha a sua força, ele explode praticamente no início do século XX, baseado nesse texto que nós lemos de Atos capítulo 2. Existem alguns instrumentos para poderem trazer exatamente essa ideia do movimento pentecostal. Deus levantou pessoas. Uma dessas pessoas que Deus levantou foi o Charles Fox Parham. O Charles Fox Parham, no início do século XX, finalzinho do século XIX, ele passa a estudar a Bíblia, estudar sobre a atuação do Espírito Santo e passa a acreditar exatamente que a Bíblia é viva, pois ela é viva e ela é eficaz ao nosso coração. Ele passa a crer também e a ensinar sobre os dons espirituais. Daí então ele começa a buscar o batismo em línguas citado em Atos. Ele é fruto desse batismo. Ele experimenta essa bênção juntamente com os seus alunos. Quando nós percebemos o decorrer da história, é importante a gente observar algumas coisas para a gente poder trazer para os nossos alunos em sala de aula. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD: o fogo pentecostal após a igreja primitiva. Existem algumas linhas de pensamentos que acabam trazendo a seguinte interpretação, de dizer que o avivamento pentecostal foi somente para os dias da igreja primitiva. Os dons espirituais, as manifestações,
os milagres, são atuações espirituais do Espírito Santo naqueles dias, e que esses dons cessaram. Só que o movimento pentecostal levanta uma bandeira no início do século XX. Os dons não cessaram. Se nós estudamos a história da igreja em todo um linear histórico, percebemos que o Espírito Santo se manifestava de diversas maneiras e de diversas formas também na vida das pessoas. Ele é o promotor dos avivamentos que ocorreram antes do século XX, por exemplo. E agora, no século XX, nós encontramos instrumentos de Deus, pessoas que estão buscando esse avivamento. E essas pessoas no século XX que buscam esses avivamentos têm uma base bíblica. Partem exatamente da Bíblia, acreditando que o que está escrito na palavra de Deus é verdade e pode ser experimentado para hoje. Se você observar as lições que ministramos aqui, você vai perceber, por exemplo, que em resultados históricos nós encontramos a atuação do Espírito Santo. De algumas maneiras, ele usa pessoas para profetizar, ele usa pessoas para defender a palavra, ele usa pessoas, por exemplo, para serem os seus instrumentos. Só que agora, no início do século XX, ele está trazendo um derramar espiritual sobre aqueles que acreditam na mensagem. E esse derramar espiritual no século XX se inicia com Charles Fox Parham, que passa a estudar a Bíblia, passa a interpretá-la e passa a entender que os dons espirituais poderiam ser experimentados nos seus dias. Para você ter ideia, ele é fundador de algumas escolas bíblicas conhecidas como escolas de avivamento também. Essas escolas bíblicas promoveram exatamente esse ensino, a tal ponto de influenciar William Seymour. William Seymour passa a ser um instrumento de Deus para propagar essa semente pentecostal. Só que antes do Parham, séculos antes, nós encontramos algumas pessoas acreditando nisso, como os Quakers, que defendiam exatamente essa manifestação espiritual entre as pessoas, que o Espírito Santo era ativo, estava trabalhando como uma pessoa. Então, se você olha para trás, você percebe que há a atuação do Espírito Santo. E quando o Parham toma posse disso no final do século XIX para início do século XX, ele entende que a Bíblia é verdadeira e que esse movimento, então, poderia ser algo espiritual, algo de Deus. Ele passa a pregar sobre o batismo das línguas, a tal ponto de influenciar pessoas. E pessoas serem batizadas em línguas espirituais semelhante ao que está escrito em Atos dos Apóstolos. É importante a gente descrever isso para os nossos alunos. Essa defesa do pentecostalismo vale a pena. Isso vale a pena até mesmo para o nosso crescimento em Jesus. Vamos avançar então para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. O movimento pentecostal se espalha. Exatamente nesse segundo ponto, você vai perceber esse personagem que estamos citando, Charles Fox Parham, um crente metodista que passou a estudar a Bíblia e entender que o batismo com o Espírito Santo em línguas poderia ser evidenciado, experimentado em seus dias. Ele influencia pessoas e ele influencia William Seymour. William Seymour recebe a mensagem pentecostal e leva adiante. Para você ter ideia, William Seymour é responsável até mesmo pelo movimento de fé e missão apostólica. Esse movimento influencia também os missionários suecos que vieram para o Brasil a partir dessa chama pentecostal, acreditando nas línguas, no dom da profecia, nos milagres. Essa chama pentecostal vai adiante e isso é interessante. Ela invade corações, ela alcança pessoas. O Charles Fox Parham, por exemplo, ele passa a ensinar os seus alunos. E no ano de 1900, ele faz questão de abrir algumas escolas. A Escola Bíblica Betel, que era uma escola que tinha um objetivo de ensinar as pessoas sobre a vida da Bíblia, sobre exatamente essa atuação do Espírito Santo. E uma dessas escolas acaba influenciando William Seymour, que é um homem de Deus, um negro, que vive exatamente em um período de racismo, mas ele se deixa levar pelo Espírito Santo. Ele é perseguido por conta da sua cor, mas ele se deixa levar pelo poder do Espírito Santo. Ele é porta-voz profética. Aqui nós percebemos algo que é interessante quando estudamos a história do movimento pentecostal. Primeiro a gente já descobre de cara que Deus trabalha e atua de uma forma espiritual através de William Seymour.
para poder demonstrar ao mundo que ele escolhia pessoas, não por conta da cor da pele, mas escolhia pessoas para serem os seus instrumentos. Que aplicação você pode tirar na aula de hoje? Influenciar os teus alunos a respeito da busca espiritual desse batismo em Jesus, dessa bênção. O movimento pentecostal traz riquezas espirituais para a gente, crescimento, sabe? E a Assembleia de Deus é fruto desse movimento pentecostal. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter abençoado você através da aula de hoje. Um beijo no teu coração, seja um instrumento para a vida dos teus alunos. Na nossa aula, próxima aula de número 12, nós vamos estudar sobre a vida de William Seymour. E o tema da aula que vem é o movimento pentecostal na Rua Azusa. E eu acredito que vai ser uma bênção espiritual para você. Um beijo no teu coração. Se ajudei você, se contribuir contigo, comenta aí. Até a próxima aula, se Deus quiser.